Mas em resumo, o que eu falei hoje de manhã é que a fé é esse firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que estão por vir. E nessa caminhada hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre a diferença da fé e da confiança. E o que eu falei hoje pela manhã é que a confiança, ela depende das experiências humanas. Às vezes eu confio em alguém por causa da minha convivência com aquela pessoa, pelo aquilo que ela demonstrou para mim no decorrer dos anos. E a gente sabe que nós confiamos em muitas pessoas. Você confia na esposa, confia no marido, confia nos filhos, confia no pai. Sim ou não, gente? Quem aqui confia em alguém? Nós confiamos em pessoas. Mas a nossa confiança em alguém, ela está baseada nessa experiência humana. E eu falei um pouco nesta manhã que a diferença da confiança para a fé é que a confiança, ela está baseada nos sentidos, nos 5 sentidos, por exemplo, no tato, no olfato, na audição, no paladar e na visão. Eu vou tendo confiança em alguém diante daquilo que eu vou vendo a pessoa fazer. Eu vou tendo confiança em alguém diante daquilo que ela fala para mim, diante daquilo que eu vou ouvindo dela. Agora, a fé é diferente. Às vezes na confiança, voltando na confiança, a confiança ela é muito assim, eu preciso ver para crer. É um pouco do que Tomé disse para os discípulos. Quando os discípulos falaram, Tomé, Jesus ressuscitou, ele esteve aqui. Aí Tomé disse assim, eu só acredito se eu ver e tocar. Se eu ver e tocar, eu acredito. Jesus aparece para ele e fala para ele, olha Tomé, você está dizendo que só porque você vê, ou só se você tocar você crê. Tomé, Jesus disse para ele, toca do meu lado, seja crente, não seja incrédulo. E em Jesus termina dizendo para ele, você creu porque viu, mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu acho que Jesus estava falando da gente. Alguém pode dizer um glória a Deus comigo aqui essa noite? Então Tomé, por exemplo, ele está muito baseado, eu preciso tocar, eu preciso ver. Então olha que coisa, isso tem mais a ver com confiança do que fé. A fé, ela vai numa outra direção. A fé não depende dos 5 sentidos. Ô Léo, está um zumbido aqui, você conseguir me ajudar? Fazendo favor, queridão. A fé, ela vai na contramão disso. Porque para eu ter fé, eu não preciso sentir nada. A gente não tem que sentir alguma coisa para ter fé. Sentir um arrepio, sentir uma voz. Tem, sim ou não? Não. Para ter fé, eu preciso apenas crer. Eu preciso apenas crer. Para ter fé é somente crer. Eu não preciso ver para crer. Eu não preciso experimentar algo para eu crer, não. Para ter fé é diferente. A fé, ela vai na contramão de tudo isso. Se eu estou enfermo, eu não preciso ver a cura para eu ter fé, é o contrário. Se eu estou enfermo, ainda que eu esteja enfermo, eu creio na minha cura. Então a fé, ela não depende dos sentidos. Ela não depende de eu sentir alguma coisa, ela não depende de eu ver alguma coisa. Quantos estão me entendendo isso? Para dizer glória a Deus. Para eu ter fé, eu não dependo de um profeta falar comigo e dar uma palavra para mim. Para eu ter fé, eu não preciso ter um sonho. Para eu ter fé, eu preciso apenas, me ajuda, eu preciso apenas crer. Então a fé tem a ver com a minha relação com Deus. E hoje de manhã eu terminei a mensagem dizendo, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então quem tem fé está esperando por algo. Por exemplo, a gente está esperando a volta de Jesus. A gente está esperando a volta de Jesus. Então percebe que o fundamento é a nossa fé e a gente está à espera de algo, à espera da volta. Nós estamos à espera, às vezes, de uma promessa que Deus fez ao nosso coração. Sempre estamos à espera de algo. Se você está à espera de algo, você está vivendo um momento de fé. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. E dito isso, você depois então pode ouvir a mensagem de hoje de manhã.
Mas diante dessa situação é que a gente vai para o versículo de número 2. O versículo de número 2, texto que nós acabamos de ler, o escritor aos Hebreus, ele agora faz referência aos antigos. O escritor aos Hebreus agora vai fazer referência aos antigos que venceram e foram aprovados por Deus por causa da fé que eles tiveram. O versículo 2 não está fazendo referência a qualquer pessoa. O versículo 2 não está fazendo referência a ninguém só porque é antigo. O versículo 2, ótimo, está fazendo referência aos antigos que venceram pela... Me ajuda a pregar essa noite, sim ou não? Quem está comigo? Vou combinar com você, quanto mais você me ajudar, mais rápido eu termino. Deixa eu ver um glória a Deus. Então vamos lá. Então ele está fazendo referência agora aos antigos que viveram uma experiência de fé. Eles venceram pela fé, mas também eles foram aprovados porque tiveram fé. Então, meus irmãos, a tradução mais literal do versículo 2, levando em consideração o que eu falei do versículo 1, a gente poderia ler assim, sabe, o versículo 1, ele está dizendo que a fé é a certeza daquilo que se espera, é a base sólida sobre a qual nós esperamos algo. Ele está dizendo, verso 1, a fé é o fundamento daquilo que se espera. Então o versículo 2, ele poderia ter sido lido assim, por causa disso, ou por causa dessa fé. Qual fé? Esta fé que é fundamento para aquilo que se espera, essa fé que é certeza daquilo que ainda não existe. Então o versículo 2 está dizendo assim, por causa dessa fé, os antigos foram aprovados por Deus. Você diz um glória a Deus comigo aqui essa noite? Por que aprovados? Porque os antigos que nós vamos ler depois, no decorrer das semanas, versículo 3, 4 e por aí vai, esses homens que venceram por fé, eles creram apesar da circunstância. E aqui está algo interessante, porque é na esfera da fé que o poder de Deus é transmitido àquele que crê. Quer ser cheio do poder de Deus, você precisa ter fé, porque tem coisa nessa vida que a gente consegue trabalhando, que a gente consegue se esforçando, que a gente consegue estudando, sim ou não? Sim, mas existem coisas que nós só vamos alcançar mediante a fé, e o poder de Deus na vida do cristão, o poder de Deus na nossa vida só é possível se nós tivermos fé. Então olha que interessante, a fé tem o poder de consolidar e firmar uma pessoa, meus irmãos, ao ponto dessa pessoa nunca sentir vontade de abandonar a Cristo. Vou dizer de novo, a fé pode nos consolidar de tal forma da gente não ter vontade de abandonar a Jesus. A fé pode me consolidar nesse ponto. Por quê, pastor? Porque aprender a viver pela fé é aprender a viver apesar das circunstâncias. Então, se eu vivo apesar das circunstâncias, eu vivo firmado na minha fé em Cristo Jesus. Então, ao longo da caminhada, nós encontramos pessoas que abandonaram a fé, sim ou não? Sim. Ao longo da caminhada, no seu dia a dia, talvez você encontrou hoje alguém assim, que abandonou a caminhada cristã. Mas deixa eu te falar uma coisa, quase todas essas pessoas que abandonaram a fé cristã, têm uma história para contar, sim ou não? Sim. Se você sentar com alguém que abandonou a fé cristã, que abandonou a igreja, ele tem um motivo para justificar o porquê ele foi embora. Essa pessoa tem um motivo para dizer o porquê que ele abandonou a fé cristã. Ele vai dizer para você,
ou que ficou ofendido com alguma coisa que aconteceu na igreja. Ele vai dizer para você que ficou decepcionado com alguém, ou com alguma situação na igreja. Essa pessoa vai dizer para você que ela abandonou porque foi traído de alguma forma. Outra pessoa vai dizer para você que ela decidiu abrir mão da igreja por falta de oportunidade, porque não teve oportunidade. Outra pessoa pode dizer para você que abandonou a caminhada cristã por causa de escândalos de outras pessoas. Ela pode dizer assim: não, é porque eu fiquei escandalizado com o que fulano fez, eu fiquei escandalizado com o líder tal, eu fiquei escandalizado com o pecado de alguém na igreja. Todos que abandonam a fé cristã têm a sua justificativa. Agora, o que eu quero caminhar com você esta noite é que eu aprendo algo aqui no capítulo 11 de Hebreus. O capítulo 11 de Hebreus vai nos ensinar algo interessante. E o que ele vai nos ensinar? Ele vai nos ensinar no versículo 2 também, é que houveram homens que, correndo risco de morte, não é homens que ficaram chateados, não é homens que ficaram assim tristes porque não tiveram oportunidade, não é homens que ficou decepcionado com outra pessoa. Hebreus capítulo 11 fala para mim de homens que correram risco de morte por causa do evangelho, que precisaram sair de onde moravam e seguirem para uma terra por um caminho desconhecido. Hebreus capítulo 11 fala de alguém que morreu por causa que fez uma oferta. Como é que é o nome dele? Abel. Sim ou não? O que Abel fez, gente? O que Abel fez? Fez uma oferta. Aí o irmão ficou com raiva, o Senhor fez o quê? Matou. A Bíblia fala de homens que correram risco de vida. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, que alguns homens morreram, mesmo sem ver a promessa se cumprir. Mas apesar de todo esse desafio, apesar do desafio de morte, apesar de serem apedrejados, apesar de serem praticamente, terem as suas vidas ameaçadas de morte, o versículo 2 diz que esses homens, os antigos, eles foram homens que não se afastaram da fé, não se afastaram da presença de Deus, mesmo quando correram risco de vida. Então a gente encontra hoje pessoas que se afastaram e tem 1 milhão de motivos para contar. Eu afastei por isso, chateado, isso, aquilo, outro, tantos e tantos problemas. Fui lá e ninguém me cumprimentou, fui lá e ninguém me telefonou, não quero mais saber. Isso é um direito da pessoa, mas a Bíblia me mostra em Hebreus capítulo 11, versículo 2, de homens que correram risco de vida, mas não abriram mão da fé. Homens que esperaram até o último dia da vida e não viram a promessa se cumprir, mas ainda assim permaneceram firmes, permaneceram na fé. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite. Então entenda uma coisa comigo, igreja: aquele que está vivendo a fé nunca será tentado a se afastar da presença de Jesus, passe o que ele passar. Quem está caminhando pela fé, passe o que passar, ele não vai pensar assim: eu vou embora, vou desistir, vou desanimar. Não, enfrenta o que enfrentar, ele permanece firme. Permanece, me ajuda a pregar, permanece firme. Então o primeiro entendimento que esse versículo traz para mim é que os antigos, mesmo correndo risco de vida por causa da fé, eles permaneceram e foram aprovados. Olha para quem está perto de você e diga para ele: meu irmão, quer ser aprovado, permaneça firme. Fala para o outro: quer ser aprovado,
Cadê o povo dessa igreja para dizer um glória a Deus bem forte aqui essa noite? O maior desejo da minha vida é conseguir ficar firme até o último dia da minha vida. Esse é meu maior sonho. O meu maior desejo, igreja. O maior sonho da minha vida não é a gente ter a maior igreja do Brasil. O meu maior sonho é conseguir ficar firme até o dia que eu fechar os meus olhos nessa terra. Esse é o sonho da minha vida. Algumas semanas atrás eu estive no sepultamento de um dos pastores que me pastorearam quando criança. Foi o pastor que batizou a Dani. E eu tive a oportunidade de vê-lo 2 dias antes dele morrer. E as poucas palavras que ele falava, ele dizia: tem que permanecer firme, né, Luciano? Quase a gente não ouvia a voz dele. Magrinho, doente. Perguntaram para ele: qual que é o seu maior sonho aí de fazer, pastor? Se pudesse fazer alguma coisa hoje, não aguentava nada. Ele falava: pregar. Mas uma frase que eu vou guardar para a minha vida, ele dizia assim: tem que permanecer firme, né, Luciano? Esse é o maior sonho da minha vida, é conseguir chegar até o último dia firme em Deus. Mas isso só é possível se nós tivermos... Só é possível se nós tivermos o quê? Fé. E o escritor aos Hebreus, então, ele está dizendo, olha que coisa legal. O escritor aos Hebreus, ele está dizendo assim: olha, os antigos, eles fizeram o que, gente? Como é que está lá o versículo 2? Coloca para mim, Hebreus 11, 2. Diz assim: os antigos, eles o que? Deram testemunho, alcançaram testemunho. Olha, por ela, os antigos alcançaram o que? Testemunho. Eles venceram. Quem aqui tem mais de 40 anos de conversão ao Evangelho? 40 anos que está na igreja. Levanta a mão, deixa eu ver. Olha aqui o Gelson, aqui a Consolação, o Tamir. Tem mais alguém com 40 anos de igreja? Irmã Simone, lá atrás, olha isso. Consolação, minha sogra. Irmã, nesses anos, já passou luta? Muitas lutas. Muitas lutas. E como é que você fez para vencer essas lutas, irmã? Na fé e em oração. Oração e fé, que eu cheguei até aqui. Então, olha só, meus irmãos. O texto de Hebreus está dizendo o seguinte: olha, tem alguém que está caminhando antes de nós. E esse alguém que está caminhando antes de nós, a gente pode olhar para eles e ver neles pessoas que estão vencendo pela fé. Mas como a irmã Consolação disse, 40 anos, 43 anos servindo a Jesus. Com certeza muitas lutas, com certeza dias de lágrimas, com certeza muitos desafios. Com certeza ela já deve ter visto muito escândalo. Com certeza ela já deve ter ficado chateada com alguma situação que às vezes viu na igreja nos anos. Sim ou não? Sim, pastor. Mas a gente tem o privilégio, né, hoje de olhar para ela e tantos outros irmãos aqui, a Simone lá atrás, o Gelson aqui, o Altamiro, olhar para esses irmãos que estão aí com 40 anos caminhando no Evangelho, acima de 40 anos. E eles não desistiram. Podia ficar de pé quem são os irmãos que tem mais de 40 anos caminhando no Evangelho? Pode ficar de pé. Olha lá, Simone lá atrás. Olha que bênção. Quem mais? Olha, está ali. Olha aí, gente. E eu queria que a gente pudesse olhar para eles. Lá está ali o irmão, a irmã Ana lá atrás.
Na galeria não tem ninguém. Vamos dar uma olhada para esse Simone lá no fundo. E eu queria... Na galeria tem? Não estou vendo. Isso lá na pontinha da galeria. Olha isso, meus irmãos. Eu converti com 10 anos, eu estou com 33, estou quase lá. Mas olha só, eu queria que a gente pudesse aplaudir a Jesus pela vida dessas pessoas. Bem forte a Jesus. Sabe o que a gente aprende com eles? É que se eles estão permanecendo, nós também podemos permanecer. Hebreus 11 está ensinando isso. A fé é o fundamento. E agora no versículo 2 ele está dizendo assim: olha, tem gente que venceu pela fé. Venceu pela fé. Suportou desafios pela fé. E eu louvo a Deus porque a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas aqui essa noite, aqui diante de nós, que estão caminhando no Evangelho antes de nós, com 40, mais de 40 anos, outros com 30, com 20, com 10 anos de Evangelho. Sim ou não, gente? Quem tem 30 anos de Evangelho aqui? Levanta a mão, olha aí. 20 anos, olha, 10 anos, 1 ano, 1 mês. Quem vai converter hoje? O importante é entender uma coisa essa noite. Eu posso olhar para alguém que quis parar. Eu posso olhar para alguém que quis sair da igreja. Eu posso olhar para alguém que tem um monte de motivo. Por isso, por aquilo outro. Mas eu tenho certeza que eu posso olhar para alguém que tem muito, já teve muito motivo para ir embora, já teve motivo para parar, já teve motivo para desviar, já teve motivo para duvidar de Deus, já teve motivo para jogar a Bíblia fora, mas ainda assim permanece crendo, servindo a Deus e acreditando que o Deus que eles servem é o Deus fiel. Tem gente que já passou a situação pior do que a nossa, mas permanecem firmes, permanecem na fé. Irmãos, pega isso. Só desvia do Evangelho quem não compreendeu o que é fé. Se você pegar pelo menos essa frase essa noite para a tua vida, só desvia do Evangelho quem não compreendeu o que é fé. Capítulo 11 de Hebreus foi escrito para que o testemunho dos antigos nos ajudasse a compreender que pela fé eu posso suportar até o fim. Hebreus 11 está escrito para isso. É uma carta em direção aos hebreus. E o capítulo 11 está escrito para a gente entender isso, para a gente olhar para esses homens de Hebreus capítulo 11 e entender o quanto eles sofreram, também o quanto eles venceram, mas eles mesmo quando sofriam, permaneciam fiéis, quando venciam, permaneciam fiéis. Então Hebreus 11 é para ensinar para a igreja uma coisa: pela fé eu posso suportar até o fim. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei como tem sido os seus últimos dias. Qual é o tamanho do problema que você está passando? Ou qual o tamanho da decepção que você está enfrentando? O tamanho da tristeza? Ou quem sabe se sentindo como alguém que não está tendo oportunidade em alguma área, talvez até mesmo na igreja. Eu não sei qual é a sua chateação nos últimos dias, mas eu queria dizer uma coisa para você guardar pela sua vida. A sua fé tem que ser maior do que qualquer problema que possa aparecer na sua frente. Você precisa entender todos os dias: não, eu posso suportar.
Tá difícil, mas eu vou suportar. Tenho uma vontade de chutar o balde, mas eu vou suportar. Vontade de não ver aquele povo da igreja nunca mais, mas eu vou suportar. Porque eu estou na Batista Vida, não é por causa do pastor Luciano, por causa do fulano, por causa do ciclano. Eu estou lá por causa da minha fé em Jesus. É uma verdade para você? Sim ou não, igreja? Com a fé eu alcanço aquilo que é inalcançável, humanamente falando. Com a fé a gente alcança o quê? Aquilo que é inalcançável com as nossas forças humanas. Com a fé a gente pode alcançar o sobrenatural. Quem concorda comigo para dizer amém? Com a fé nós podemos realizar grandes sonhos. Quem concorda diz amém? Mas olha, mais importante do que o que a gente pode alcançar com a fé é lembrar que com a fé nós podemos suportar os piores dias da nossa vida. Às vezes a gente está muito focado na fé para conquistar. Não é errado, mas eu queria que você abrisse hoje o leque do seu entendimento e passasse a entender uma coisa: com a fé você pode conquistar, mas mais do que isso, com a fé você pode suportar. Quem entende, igreja? O que sustentou Jó nos dias mais difíceis da vida dele foi o quê? A fé. Ele disse: estou na pior, mas como é que ele falou? Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará por sobre a terra. Jó está usando a fé para o que, gente? Suportar. Ainda olhando para o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 2, diz que os antigos alcançaram bom testemunho. O que é esse alcançar bom testemunho, irmãos? Do original, esse termo está dizendo o seguinte: que os antigos alcançaram a aprovação de Deus. Alcançou o quê? A aprovação de Deus. Porque esses homens, ao invés de buscarem a aprovação do mundo visível, esse mundo que a gente conecta com ele com os 5 sentidos, com a visão, o olfato, o tato, enfim, esses homens, ao invés de buscarem a aprovação do mundo visível, esse mundo que a gente vê, eles decidiram buscar a aprovação do mundo invisível. Eles decidiram buscar a aprovação de Deus. Esse mundo que nós relacionamos através dos 5 sentidos, para eles não importava tanto. Eles preferiram buscar a aprovação que vinha de Deus. Quando Pedro, igreja, foi colocado diante daqueles que o havia prendido, Pedro foi preso, está para ser julgado. Daí a pouco um milagre acontece, ele é solto, mas aí aqueles homens vão lá e trazem Pedro de novo. E quando trazem Pedro de novo, em Atos capítulo 5, versículo 28 e versículo 29, eles vão questionar Pedro. Atos 5, 28 e 29 diz assim, olha o que diz: aqueles que já tinham prendido Pedro, queriam acabar com a vida de Pedro. Pedro sabia que se ele ficasse naquela prisão seria morto. E aqueles homens, agora aqueles líderes, eles vão questionar Pedro. Atos 5, 28 diz assim, quantos encontraram? Atos 5, 28 e o versículo 29, se você não encontrou, está no telão, diz assim, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, falando o nome de Jesus, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Eles estão questionando, estão dizendo: Pedro, a gente não falou para você parar de pregar? Pedro, a gente não falou para você não falar de Jesus? Se você continuar falando, você vai ser preso, você vai ser morto. A gente já te avisou, Pedro. Mas olha o que Pedro respondeu, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram o que, a igreja? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens.
Olha o nível de fé dos antigos. Eu estou falando de alguém que não é que não teve oportunidade, não é que está chateado com alguma coisa, eu estou falando de alguém que está correndo risco de vida. Estou falando de alguém que está para ser morto, mas ele está dizendo assim: entre morrer e obedecer a Deus, eu prefiro obedecer a Deus. Olha a fé dos antigos. A fé dos antigos, vou terminar, é comparado com um filho que decide morar longe. Alguém aqui tem algum filho que mora em outra cidade, mora bem longe? Olha só, muitos, alguns, né? Então, a fé dos antigos é comparada com um filho que vai morar numa outra cidade, bem longe, e ali ele passa anos e anos morando naquela cidade. Só que um dia esse filho decide voltar para casa, e quando ele volta para casa, ele faz a viagem de volta, e quando ele está fazendo a viagem de volta, ele tem uma certeza consigo. E qual é a certeza que ele tem? Ele tem a certeza seguinte: quando eu chegar na casa dos meus pais, eles estarão de braços abertos para me receber. Quem tem filho longe? Se o filho vier fazer uma visita semana que vem, o pastor falou, vai ter o quê? Festa. O filho que vai para longe, quando ele volta, ele fala assim: estou indo, e eu sei que meus pais vão me receber com alegria, de braços abertos. A fé dos antigos era assim. Eles acreditavam em Deus de tal forma, eles esperavam em Deus de tal forma, que ainda que pudessem enfrentar lutas, eles poderiam enfrentar o que fosse, a fé deles dizia uma coisa: eu posso passar o que passar, mas Deus está comigo. E ainda que venha a morte, eles sabiam que Deus o estava esperando para recebê-los de braços abertos. Nós somos esses filhos que estamos nessa terra, morando nessa terra. A Bíblia diz que nós somos forasteiros nessa terra, e um dia que a morte chegar para mim ou para você, a gente não vai temer. Nós não temos que temer a morte. Nós não temos que temer a morte. Nós não temos que temer a morte, igreja. Nós não temos que temer a morte, porque o dia que a morte chegar, a minha fé me traz uma convicção: se eu fechar os olhos dessa terra, eu abrirei diante de Jesus, que com Ele estarei para sempre. Os antigos não tinham dúvida do céu. Eles não tinham dúvida do céu. Eles não tinham dúvidas sobre as coisas espirituais. Não havia dúvidas de que Deus estava com eles. Olha para quem está perto de você, para a gente terminar, fala para ele: meu irmão, não duvide do céu. Não duvide das coisas espirituais. Diga para ele: não duvide que Deus está com você. Como é que a gente termina essa noite? Que tipo de fé a gente vai pedir para Jesus hoje? Que tipo de fé nós vamos pedir ao Espírito Santo essa noite? A nossa oração hoje, irmãos, não é dizer: Deus, me dá fé porque eu preciso conquistar algo. Não tem problema, vai ter dia que a gente vai orar sobre isso. Mas hoje, nós vamos orar dizendo: Deus, eu preciso de fé para resistir os dias maus. Eu preciso de fé para resistir à tentação do pecado. Eu preciso de fé para resistir esse mundo lá fora. Eu preciso de fé para me manter firme na Tua presença até o último dia da minha vida. Quantos querem orar assim? Coloca de pé no seu lugar, por gentileza. Coloca a mão no teu coração. Quem entendeu a mensagem, irmãos? Fé para vencer e fé para resistir. Fé para superar, fé para
suportar. Eu acho que quando eu tenho fé para suportar, eu acabo vencendo. Sim ou não? Se eu conseguir suportar os dias maus, eu vou vencê-los. Se eu conseguir resistir a esse mundo, eu vou vencê-lo. Se eu conseguir resistir o pecado, eu vou vencê-lo. Se eu resistir à vontade de ir embora, eu vou permanecer. Oh, Espírito de Deus, por favor, vem hoje sobre a Igreja Batista Vida. Por favor, Espírito de Deus, vem hoje sobre cada homem, sobre cada mulher nesta igreja. Ajuda-nos a suportar, Senhor. Ajuda-nos a vencer os dias maus. Dá-nos fé, dá-nos força hoje, Espírito de Deus, porque nós queremos permanecer firmes até o último dia da nossa vida. Senhor, não é os escândalos dos outros que vai nos fazer ir embora, não é o que a gente viu ou ouviu que vai nos fazer ir embora, não é, ó Deus, por causa de uma tristeza, por causa de uma decepção, por causa de uma traição, por causa de um abandono, por causa de uma falta de oportunidade, porque alguém não me cumprimentou, porque alguém não foi com a minha cara. Deus, nada disso vai nos tirar da Tua presença, Senhor, nada disso. Não é porque um casamento não deu certo, não é porque uma amizade não deu certo, não é por essas coisas, muito pelo contrário, nós vamos permanecer na Tua presença, apesar de, não é por causa de uma enfermidade, não é porque eu estou doente que eu vou embora, não é porque eu ainda não fui curado que eu vou abrir mão de estar contigo, não, muito pelo contrário, mesmo gozando de saúde, ou passando por uma enfermidade, mesmo com dinheiro, ou mesmo cheio de dívidas, mesmo em dias de alegria, ou em dias de lágrimas, mesmo com a minha família restaurada, ou com a minha família em crise, mesmo tendo bom emprego, ou desempregado, eu vou permanecer na Tua presença, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo da Batista Vida, vencer pela fé, alcançar, ó Deus, pela fé, alcançar bom testemunho, ser aprovado pelo Senhor, ser aprovado por Ti, fazer 10 anos na Tua presença, 20 anos, 30, 40, 50, 60, seja quantos forem, até o dia que eu fechar os olhos nessa terra. Ajuda-me, Senhor, nos ajuda a suportar. Oh Deus, eu oro por pessoas que estão aqui hoje machucadas. Deus, eu oro por pessoas aqui hoje que têm todos os motivos para desistir, mas ainda não desistiram. Eu oro por pessoas aqui hoje que estão com o coração sangrando. Eu oro por pessoas aqui hoje que estão tristes, decepcionadas, frustradas por causa de coisas que viram, por causa de coisas que viveram, por causa de palavras. Deus, mas no nome de Jesus, eu oro agora, Deus, para que essa fé que vem do alto, a unção, o bálsamo que vem de Ti, possa nessa noite curar, ó Deus, estas pessoas, curar corações, sentimentos, alma, emoções, mentes, curar, ó Deus, Teus filhos. Eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, fortalece a Tua igreja. Os dias são maus, temos visto guerras e rumores de guerra, temos visto tantas coisas, a gente sabe que a gente está caminhando para o fim, mas eu quero Te pedir, Espírito de Deus, não deixa a gente se afastar da Tua presença, não deixa, Senhor, não me deixe desanimar, não me deixe desviar, não me deixe desistir, não deixa eu parar, Espírito de Deus, não deixa essa igreja parar, não deixa esse homem parar, Deus, não deixa essa mulher. Ajuda-nos, Espírito de Deus, ajuda-nos, Espírito de Deus, vem hoje, fortalece-nos, ó Deus, nos enche de fé, nos enche de certeza, nos enche de segurança, nos enche, Espírito